E aí, garotada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, vamos estar falando um pouco sobre esculturas e também fazendo alguns exemplares para aguçar a criatividade de vocês, certo? As esculturas são obras tridimensionais, elas estão espalhadas pelo mundo, fazem parte da linguagem artística de artes visuais e se classificam da seguinte forma, podendo ser figurativa ou abstrata, cinética ou estática, podem ser interativas, pode também ser de baixo relevo ou alto relevo. Tem várias formas aí de serem definidas. Também as dimensões são variadas. Quando muito grandes, são chamadas de monumentos. De pequeno porte, são chamadas normalmente de busto, porque representam um busto de uma pessoa. E as de tamanho natural, representando pessoas ou animais, são chamadas de estátuas. Tá? Também tem os materiais, elas são feitas de materiais diversos. Desde os mais pesados, que são expostos ao tempo, como metais e pedras, ou os mais leves, aí que já tem que ficar num lugar específico. Né? No caso, sendo as de argila ou gesso, também as de madeira, e até materiais inusitados, como manteiga, gelo, dependendo da criatividade do artista, certo? Temos vários exemplares no mundo aí, espalhados pelo mundo todo. Tem algumas tradicionais, como por exemplo a Pietà, Davi e Moisés, do famoso artista italiano Michelangelo. E ainda temos também do artista francês Auguste Rodin, O Pensador e o Beijo. No Brasil, temos várias também, espalhadas aí pelo país todo, principalmente nas capitais. Vou citar o exemplo aí do Cristo Redentor, famoso no mundo todo, que está no Rio de Janeiro, que é obra do Heitor da Silva Costa, juntamente com um arquiteto e engenheiro francês. E também temos em São Paulo muitas. Vamos pegar aí o Monumento Bandeiras do artista italo-brasileiro Victor Brecheret, que está no Parque do Ibirapuera, certo? Também temos outros que poderiam ser citados, como o Monumento à Independência, o Obelisco, 9 de Julho, Borba Gato, uma infinidade aí. A ideia desse vídeo é fazer com que vocês aprendam um pouco sobre o que é uma escultura estática, né? O que é uma escultura estática? Uma escultura estática é aquela que não tem movimento. Ela foi projetada ali pelo artista, foi feita num lugar, ela vai ficar nesse lugar até o fim da sua vida e ela não tem movimento nenhum. Nada nela se move, certo? Por isso que ela se chama estática. E uma escultura cinética. O que é uma escultura cinética? É uma escultura que tem movimento, seja esse movimento provocado por mecânica motor ou mecânica manual ou até de forma natural. Então ela é chamada de cinética. Tudo bem? Para aumentar aí o seu aprendizado, a escultura figurativa é aquela que representa uma figura, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser qualquer outra coisa. A abstrata é aquela que o artista faz com sentimento, ela não tem uma forma definida, podendo representar coisas diferentes para diferentes pessoas. A de relevo é quando ela é de baixo relevo, ela seria um relevo inferior à superfície, ou de alto relevo com relevo superior à superfície. A interativa é aquela que as pessoas interagem com ela, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com como eu já disse, com a estática e a gente vai dar o acabamento nela de papietagem. O que é papietagem? Papietagem, por exemplo, eu vou trabalhar com essa folha aqui para dar acabamento nas minhas esculturas. Ó. Eu vou cortar essas folhas em pedacinhos, ó. Tá, ó. Pedacinhos pequenos aí, mais ou menos 1 centímetro, 1,5, 2 no máximo. E a gente vai colar esses pedacinhos sobre a superfície, até cobrir toda essa superfície. Ó. Tá? Eu comecei a colar aqui, ó. Você vai colando, você vai passando a cola branca diluída em água e vou colando. Ó, peguei o papelzinho e vou colando aí, ó, até eu cobrir, não deixar nada aparente. Ó. Isso é papietagem, tá? Vou cobrir toda essa superfície, tudo bem? Qualquer dúvida, pergunta nos comentários, que eu explico tranquilamente. Eu me inspirei para fazer a primeira escultura estática num trabalho do artista brasileiro, o escultor Amilcar de Castro. O Amilcar, ele tem tanto carreira nacional como internacional, ele tem obras espalhadas aí por vários pontos do Brasil e outros países. Eu vou trabalhar com a obra dele que está na Praça da Sé, em São Paulo, que chama Abertura. O Amilcar, ele trabalhava muito com
cortes e dobras, e também com figuras geométricas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma folha, tá? E vou fazer aí o desenho de onde eu quero o corte, ó. Vou traçar aqui a linha curva aí, né? Que é da obra dele, ó. Que é o corte. Vou cortar com a tesoura. Repara que a folha aqui ela é bidimensional, tá? Vou cortar com a tesoura e trabalhar sobre essa obra. Aqui ela já está cortada, onde eu comecei a mostrar a papietagem. Cortei, dobrei, ó. Tá? Repara, como a gente disse, ela era bidimensional, ficou tridimensional. Tudo bem? E aí vou fazer a papietagem em toda a peça. Lembrando aí que essa peça ela pode ser vista por vários ângulos diferentes, então é importante que ela seja toda coberta aí com a papietagem. Tá? Uma dica legal é aqui nas bordas a gente passar a cola num pedacinho, ó, e deixar parte do papelzinho ultrapassando a margem. Ó, repara aí, dá pra ver? Vou mostrar aqui, ó. Ó, o papelzinho aqui ultrapassou, porque agora eu vou dobrar ele para trás, vou colar a parte de trás e já vou ter dado aí um acabamento na borda. Também outra dica importante é onde eu quero a dobra. Eu vou já colar ele no formato, ó. Então eu passo a cola, por quê? Isso aí já vai me deixar ele na posição que eu desejo. Ó. Passei a cola e colei. Ó, repara que ele já ficou aí mais firmezinho na posição desejada. Do outro lado a mesma coisa. Já coloquei alguns aqui, ó. Vou passar a cola, pôr mais para baixo para vocês verem, ó. Passei a cola e vou colar, ó. Já pressionando com o dedo para ele ficar já certinho aí no formato que a gente quer. Tudo bem? Só que no caso aqui eu fiz a folha de papel só para a gente ter uma ideia. A gente vai trabalhar com papelão. E aí vocês vão ver como que ela fica, ó. Essa aqui já está pronta, se não fosse papietar tudo ia demorar muito tempo. E era um papelão bidimensional e ficou tridimensional. Tá? Vou virar aqui dos lados para vocês observarem. Tudo bem? Qual o material que eu usei nessa? Foi papelão de caderno velho de desenho, ó. Meia folha, um pouco menos. Fiz o risco lá, o traçado para cortar, cortei, dobrei e trabalhei com ela. Então foi papelão, pode ser qualquer tipo de papelão, melhor que não seja ondulado, um papelão mais consistente é melhor. Tá? Você repara que isso aqui é fino, mas ele ficou firme. Dei só uma demão de papietagem. Como o papel já era para acabamento, ela não necessitou ser pintada, porque já está acabadinha e bonitinha, certo? Cola branca, diluída com um pouco d'água, para ficar uma textura melhor, e a tesoura para cortar, tá? Super fácil e sem custo praticamente zero para fazer. Todo o material eu tinha aqui. Tem uma outra que eu fiz há muito tempo, já é diferente. Essa aqui já foi inspiração própria, eu quis me inspirar numa pedra lá do Rio de Janeiro, tá? E ela também foi papietada, só que na papietagem aqui eu usei mais camadas de papéis. Por quê? A estrutura dela é diferente, a estrutura dela é de arame. Tem arame aqui por dentro, ó. Por todo o seu contorno é arame, certo? E aí eu coloquei uns pedaços de papéis maiores na primeira papietagem para dar o formato dela. E depois eu fiz umas 4 ou 5 camadas de papietagem para ficar bem mais consistente, ó. Só como era com papel reciclado, folha de caderno velho, caderno já utilizado, que não ia ser mais ter serventia, eu precisei pintar, tá? E aí ela foi pintada aí para dar o acabamento. Tudo bem? Essa escultura tem no mínimo 10 anos. Ela também é estática, tá? Então o material aqui é arame, papel e cola e tinta. Também super fácil de fazer. Né? Tudo bem? E também fiz uma cinética, que é o mesmo procedimento de papietagem, tá? No caso aqui eu usei embalagens, no caso a embalagem de leite, ó, uma caixa de leite cortada, rolinho de papel higiênico, um fitilho que estava jogado por aí, um canudinho para dar movimento aí pro pássaro, ó.
para a escultura, para ela se tornar cinética, tá? Aí, como que foi dado esse movimento? Eu perfurei o rolinho de papel higiênico em 2 pontos, transpassando aí o canudinho, fixando o pássaro na ponta do canudo e movo aqui pela manivelinha, ó. Vou dar movimento aí para esse pássaro. Tá? Dá para fazer outras coisas diferentes? Sim, muitas. Certo? Vocês viram aí o material aqui também é simples, né? Tesoura, embalagens, cola branca, o papel que eu já tinha com acabamento. Se eu não tivesse esse papel, fosse fazer com papel reciclado, era só pintar depois. Tranquilo? Bom, eu espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só perguntar nos comentários que eu esclareço, ok? Obrigado e até mais.